primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Eu não sei se todos me conhecem, mas eu me chamo Aline, eu sou enfermeira e estou no momento como gerente no setor de análises epidemiológicas e doenças e agravos não transmissíveis, onde a gente tem as doenças e agravos não transmissíveis, né? Do qual faz parte o programa nacional, junto no estadual, no caso, de controle do tabagismo. E a gente organizou, então, esse webinário, que tem o título de Cigarros Eletrônicos, um Novo Modismo, em alusão mesmo ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, foi organizado aqui pela área técnica da DIV. E, assim, quando o cigarro eletrônico ele surgiu, tinha toda uma expectativa que ele tivesse a função, né, de ajudar as pessoas a reduzir e depois até parar de fumar. E era como se fosse uma alternativa sustentável e saudável, né? Porém, com o passar do tempo, o efeito que ele tem se apresentado justamente o contrário, né? Com o aumento do número de adeptos, principalmente de jovens, trazendo diversas possibilidades de uso e mistura com outras substâncias. Então, esse encontro de hoje, esse momento, a Adriana vai ter uma fala inicial ali para contextualizar, né? A enfermeira Adriana Elias, ela faz parte aqui da nossa equipe da DIV. Ela é especialista em saúde pública e é a coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo no estado de Santa Catarina. Ela vai trazer alguns dados para contextualizar a temática do tabagismo diante do cenário do estado, né? E o Dr. Tadeu Lemos, que é professor de psicofarmacologia da UFSC, é médico especialista em dependência química, é mestre em ciências e doutor em neurociências, então uma pessoa super gabaritada, que é uma honra para nós estar aqui participando nesse momento, vai falar mais especificamente sobre essa questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, né? Com o objetivo de esclarecer as implicações e possíveis consequências mesmo para a saúde individual e coletiva. A gente tem uma fala prevista até às 16 horas, claro, a gente colocou um período mais amplo, mas não necessariamente, mas um objetivo assim, de ouvir bastante o que o Dr. Tadeu tem para nos ensinar, né, e esclarecer. E caso tenham dúvidas, eu peço que podem registrar ali no chat, que ao final da fala a gente vai poder estar aproveitando um pouquinho do Dr. Tadeu para esclarecer, né? Então, eu agradeço imensamente mesmo aos palestrantes, Adriana, Dr. Tadeu, por estar compartilhando um pouquinho com a gente do seu conhecimento e também agradeço a presença de todos os convidados. É um prazer para nós estar proporcionando esse momento. Lembro ali que no chat tem a lista de presença, peço que todos registrem, porque isso também fortalece para que a gente esteja fazendo novamente outros momentos como esse, né? Agradeço muito, então agora eu passo a fala para a Adriana, para fazer essa contextualização inicial, e depois o doutor Tadeu assume. Obrigada. Obrigado. Então, obrigada, Aline, né, pela abertura, pela apresentação. Como ela falou, né, essa web é em alusão ao dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E eu vou falar realmente só alguns dados do Estado. Bom, o tabagismo ele é considerado uma doença epidêmica decorrente da dependência da nicotina. Ele está, por ser uma patologia, de uns anos para cá, ele consta como F17, no CID-10, o grupo de transtornos mentais do comportamento, devido ao uso de substâncias, no caso a nicotina, né? É a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Além de ser uma doença, ela é fator causal de várias outras doenças, aproximadamente 50 doenças, incapacitantes e fatais. Os dados que eu trouxe aqui da OMS são as principais, né, que a gente até trabalha aqui no setor da Dante, as principais DCNTs, né, que nós temos 3 delas, que é o câncer, né, as doenças respiratórias crônicas e as doenças cardiovasculares. Então, segundo a OMS, o fumo é responsável por 71% das mortes de câncer de pulmão, mas a gente sabe que ele está envolvido em outros tipos de câncer, né, não só o de pulmão, esse seria o principal. 42% das mortes por doenças respiratórias crônicas, e cerca de 10% das mortes por doenças cardiovasculares.
Aqui, aí sim a gente entra né, um panorama do Estado. Aqui a gente tem uma tabela, né, um quadro, que tem as mortes causadas por essas 3 patologias citadas anteriormente e mais o diabetes mellitus. Né, que essas patologias são as que a gente mais utiliza aqui no setor para ver o número de mortes e internações também, porque são as principais causas de DCNT que está no plano de enfrentamento das DANTES, né, do Ministério da Saúde. Então, das 4 que nós temos aqui, 3 foram citadas, Ilha Naomi, como sendo fortemente influenciadas pelo uso do cigarro, né, do tabaco. Aqui a gente pode observar que diabetes, com a pequena redução que houve entre 2001 e 2006, mas a partir de 2006 ele vem com uma crescente, né, de óbitos causados por diabetes mellitus, chegando a 24 óbitos por 100 mil habitantes. As doenças respiratórias, se formos comparar 2001 a 2021, ele acabou tendo uma redução, né? Passou de 24 para 15 óbitos por 100 mil habitantes. Mas ele oscilou um pouco, né? Aqui ele estava mais elevado, aqui houve uma queda, depois houve um aumento, e foi variando até o final do período onde ele está em redução. Já as neoplasias e as doenças cardiovasculares, dá para observar que a crescente foi constante desde 2001 a 2021. Certo? Só que em 2016 houve uma inversão aqui, das doenças, as neoplasias, né, as mortes por neoplasias, ela superou as mortes causadas por doenças cardiovasculares. Porque em anos anteriores, se a gente for ver, acho que Brasil e até no estado também, o primeiro lugar, vamos dizer assim, sempre foi preenchido pelas mortes por doenças cardiovasculares. E agora, nos últimos anos, houve uma inversão, né? Aqui no estado, dessa doença, sendo ultrapassada pelas mortes por neoplasias. Nos próximo slide, ele traz as mesmas doenças, né? A mesma população-alvo, que é de 30 a 69 anos, que é considerada mortalidade nessa faixa etária como mortalidade precoce, só que num período, observado um período maior um período menor, desculpem, observado, né? Foi só 2019 e 2021, então os últimos 3 anos. Aqui é o sexo masculino. Aqui tem por regiões do estado, né? A gente pode observar que oscila. Aqui, ora, a neoplasia ela está com um número maior do que as mortes por doenças vasculares, ora, doenças cardiovasculares está elevado, dependendo da região. Mas se a gente for observar aqui o total, né, do estado, as duas estão praticamente iguais, né? O número de mortes pelas duas patologias estão praticamente iguais, e se comprova aqui, né, se confirma a redução das doenças respiratórias, mortes por doenças respiratórias, e o aumento do diabetes, mantido em elevado, né? Um elevado número das mortes causadas por diabetes mellitus. Já no sexo feminino, é gritante o aumento das mortes causadas por neoplasias, com exceção de uma regional aqui, uma região que são iguais praticamente, com um pouquinho, né, que dá para observar um pouquinho menor as mortes por neoplasias, todas as outras regiões, e claro, o geral do estado, ele mantém as mortes por neoplasias elevadas. Então, são doenças fortemente influenciadas pelo consumo do cigarro. A gente sabe que existem outros fatores de risco para as doenças crônicas, né? Não só o cigarro, mas, como os dados lá da OMS mostram, essas né, principalmente as 3 patologias têm forte influência do cigarro, causando essas mortes. E claro que as pessoas que não morrem ficam com doenças graves em decorrência do cigarro, que poderia, né, muitas vezes, na maioria dos casos, ter sido evitado. Então, o que isso, né, pode ocasionar?
muitas mortes, né? Que no mundo cerca de 6 milhões de pessoas morrem em decorrência disso, né? Do tabagismo. E a previsão, a estimativa é que para 2030 possa chegar a 8 milhões de mortes por ano no mundo. Com tantas mortes, o que acontece? A indústria do tabaco precisa, vamos dizer assim, repor os seus clientes. E o público-alvo dela, né, nos últimos, já de uns bons anos para cá, são as crianças e os adolescentes. Por serem facilmente influenciados, né, é uma clientela que vem crescendo no consumo, além dos cigarros tradicionais, com aditivos que já existe, né, agora também pelo narguilé e cigarro eletrônico. A influência se dá principalmente pela presença de aditivos que aumentam a atratividade desse produto, né, pelo aroma, pelo sabor, que fica bem agradável. O modismo também pode estar já associado à socialização. Se tem um grupo ali que está usando, eu também quero participar, eu quero ser parte integrante desse grupo, vai facilitar na socialização, no convívio, né, na aceitação pelo grupo. E a influência hoje forte dos meios de propaganda e tutoriais do YouTube, e, infelizmente, a facilidade de acesso a esses produtos pela internet. Que, apesar de ser proibida a comercialização de cigarro eletrônico no Brasil, a gente sabe que existe e que as pessoas fazem uso desse produto. E foi uma breve introdução. Agora, né, o esclarecimento fica com o professor Tadeu, que vai falar especificamente dos cigarros eletrônicos e trazer muitas informações para a gente. Ok, então boa tarde a todos. Obrigado, Adriana, Aline. Obrigado pelo convite, né? Sempre uma satisfação estar participando dos eventos de vocês, né? Já tive a oportunidade de estar com vocês em outras oportunidades. Bom, então, em função, né, do Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, que é 29 de agosto, né? Nós estamos hoje aqui reunidos para conversar, então, um pouco sobre o tabagismo, mas agora com um foco bastante específico, que é o dos cigarros eletrônicos, né? Propus aí um título, né? Cigarros eletrônicos, um novo modismo, né? Será que é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, eu vou trazer alguns dados para vocês, algumas reflexões, para que a gente possa, então, na sequência, conversar sobre isso, né? Falar sobre cigarro eletrônico é, na realidade, um aprendizado, tá? Para nós também que atuamos na área, ainda um aprendizado, é algo relativamente novo, no sentido de que temos poucos estudos robustos, né, com relação aos desfechos pelo uso de cigarro eletrônico, né? Mas já temos informações suficientes, né, para uma primeira análise. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Bom, entre 2007 e 2019, houve uma queda global no número de fumantes. Esses são dados que estão no Tobacco Atlas, né, que vocês podem facilmente acessar, são os dados mais recentes. E a Organização Mundial de Saúde, ela repercute, né, essas informações, mostrando que, de fato, né, as campanhas relacionadas à prevenção ao tabagismo, né, elas têm sido eficazes, né? O Brasil é um país que é exemplo desse tipo de campanha, né? Então, parece não, de fato, né, o número de fumantes no mundo tem reduzido, no Brasil também tem reduzido, né? É uma redução que ela é significativa, ela é importante, muito embora tenha sido demonstrado em alguns locais, e o Brasil é um desses locais, que embora o número de fumantes esteja reduzindo,
né? O padrão de fumo tem se intensificado por estes fumantes que permanecem. Ou seja, menos pessoas estão fumando, mas as que estão fumando mais. E de uma forma muito interessante também, os dados vêm mostrando que jovens vêm fumando cada vez mais precocemente, né? E tem aí, então, um dado que tem sido bastante divulgado, que a prevalência entre jovens, meninos e meninas, ela permaneceu alta, né? Ou mesmo aumentou em muitos países, né? Então, ainda é algo preocupante. Conseguimos conscientizar tabagistas adultos de que o tabaco faz mal e que é importante interromper o seu uso. No entanto, parece que ainda não estamos conseguindo chegar a esses jovens, né, que creem que estão fumando por algum tempo e que depois vão parar quando quiserem, né? E a gente sabe que não é exatamente assim que acontece, né? Que deixar de fumar não é algo tão fácil quanto eles acreditam, né? Bom, alguns dados recentes com relação ao Brasil no que diz respeito ao cigarro eletrônico. Então, jovens, né, continuam fumando bastante, ou têm fumado até mais em alguns países, como eu disse antes, e nesse contexto recente, né, a gente tem, neste milênio, né, nas 2 últimas décadas, né, o advento dos cigarros eletrônicos, né? E muito a indústria vem investindo, como a gente vai ver ao longo dessa minha fala, nesses equipamentos de disponibilização ou liberação de nicotina, né? Então, os dados mais recentes que a gente tem são de um estudo que é o COVITEL, que é um inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, que vem sendo realizado numa parceria do Instituto Vital Strategies americano, né, com abrangência internacional, e a Universidade Federal de Pelotas. Então, esse estudo mostra para a gente que no Brasil, né, o consumo de cigarros eletrônicos por homens está na faixa de 10% da população masculina e 4,8% da população feminina, entre as mulheres. Quando esse consumo é avaliado por faixa etária, observa-se então que no Brasil, 1 a cada 5 jovens de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos. E vocês têm aí então esse ranqueamento por faixa etária, né? Então mostrando ali a primeira faixa etária de 18 a 24 anos, com 19,7%, né, quase 20%, que seria esse 1 a cada 5 jovens. Na sequência, a faixa etária de 35 a 34 anos, na verdade, ele seria 24 a 34 anos, perdão, 25 a 34 anos, 10%, 35 a 44, 3%, 45 a 54, 3%, 55 a 64, 2%, e mais de 65 anos, né? São dispositivos que podem ser tanto descartáveis como recarregáveis, com uma bateria de lítio que faz que, né, tem esse formatozinho quadradinho aqui, né? E liberam nicotina mais rapidamente e com mais fumaça, né? Porque eles têm uma potência, né, maior de vaporização ou de atomização, tá? Então, aqui é
estrutura deles, né? A bateria, tá? A base com a bobinazinha, um reservatório onde vai ter a nicotina líquida com ou sem flavorizante, tá? E o bocal. Então, esses seriam os cigarros eletrônicos de terceira geração, conhecidos também como MOB, ou Box MOB, ou Tank, né? As nomenclaturas que estão aí entre os usuários. Então, a partir de 2017, surge a quarta geração de cigarros eletrônicos, né? Também descartáveis ou recarregáveis, tão potentes quanto os MOBs, mas com a vantagem de serem menores, né? Mais discretos no tamanho, porém também mais fashion nas suas apresentações, né? No seu design, né? E eles recebem um nome, então, de pod, né? Ou pendrive ou JUL, sendo que JUL já é uma marca, né? Mas que é o nome da marca acabou caindo aí na linguagem popular para esses cigarros de última geração, né? Uma marca americana e também bastante conhecida na Europa, né? Então, eles também conseguem liberar ainda uma quantidade ainda maior de nicotina e mais rapidamente que os MOBs. Então, vejam que a indústria ela vem se aperfeiçoando em produzir cigarros eletrônicos, né? Cada vez mais potentes, né? E nós já sabemos que quanto maior a quantidade de nicotina liberada, quanto mais rápido ela é liberada e chega no cérebro, nós vamos ter um potencial aditivo muito grande, né? Então, a gente está falando aí de um dispositivo com alto potencial aditivo e um potencial aditivo ainda maior do que o do cigarro convencional, né? Esses cigarros eletrônicos hoje, eles estão disponibilizando nicotina, né? Em quantidades superiores a 10 vezes mais a de um cigarro convencional, né? Então, certamente, um equipamento altamente aditivo, né? Bom, em função, né, desse desenvolvimento todo de vários tipos de cigarros eletrônicos, se cunhou, então, uma nomenclatura, né, podemos dizer científica, para esses cigarros eletrônicos, que seriam, então, de sistemas eletrônicos de liberação de nicotina. Porque já não estamos mais falando de um aparelhinho, né, que simulava um cigarro convencional, como foram os de primeira e segunda geração. Nós estamos falando agora de equipamentos mais sofisticados, que são esses mods e esses pods, né? Então, e uma outra nomenclatura seria DEF, né? O Electronic Nicotine Delivery Systems, que são os ENDs, essa abreviatura também é muito usual, né? O pessoal usa bastante, ENDs, e também DEF, que seriam dispositivos eletrônicos para fumar, né? Onde aí entrariam aí nos DEFs, inclusive, outros dispositivos que não os cigarros eletrônicos, né? Todos eles são vaporizadores, por isso o nome vape ou vaping, né? Vaping, como eu disse antes, já é um termo em inglês cunhado para significar cigarro eletrônico, né? E eles tanto podem ser descartáveis ou recarregáveis, como a gente viu. Então, a gente tem desde aqueles que parecem um cigarro convencional, que são os e-cigarros ou e-cigarettes, né? São parecidos com cigarros, eles são mais baratos e são apelidados de canetas ou pen, né? Tem ainda os e-hookahs, né? Que são os e-narguilés, que eles são os cigarros eletrônicos, que tem, eu vou mostrar aí depois foto para vocês, né? Na sua no recipiente, né, onde vai a nicotina, tal, mais abauladinho, né, com uma semelhança aos narguilés e que também vem com uma variedade muito grande de sabor, em especial sabor de frutas, né, fazendo uma alusão então ao narguilé ou narguilé. Os mods, né, que são os box mods que eu falei, que são mais robustos e eles são mais sofisticados enquanto um equipamento eletrônico, eles permitem regular a quantidade de liberação de nicotina, variando de 0 a 6 miligramas, ou seja, dá a possibilidade do indivíduo fumar sem nicotina ou com nicotina,
Eles produzem mais fumaça, porque eles têm glicerina e propileno glicol, que favorecem, então, a produção de fumaça quando eles são aquecidos, e vamos ver depois as consequências disso, né? E os tais pods, né? Então, ainda mais sofisticados, mais compactos que os mods, como eu falei antes, com um design mais jovial, que a ideia é atrair o público jovem, né? Se tornar interessante para adolescentes, porque, afinal de contas, é tudo uma questão de mercado, né? Então, criar novos consumidores tem que atrair os jovens, né? E é dessa forma que a indústria trabalha, o seu marketing. E esses pods e mods, para serem mais potentes, eles acabam usando a nicotina na forma de sais ácidos, porque isso leva a uma melhor tolerância, tolerância no sentido de que é menos irritativa do que a nicotina base, né? Então, o indivíduo consegue fumar, vaporizar uma quantidade maior sem ter sinais de irritação. E eles liberam concentrações altas de nicotina de 35 a 50 miligramas. Então, vejam que é uma potência bastante alta, né? Se vocês considerarem que um cigarro normal vai estar liberando aí em torno de 3 miligramas. Né? Então, é uma potencialização muito grande. Né? E esses sais de nicotina, eles chegam ainda mais rápido ao cérebro do que a nicotina base. Né? Então, mais uma vez, a gente está falando de um equipamento de alta potência. Eu estou vendo ainda algumas pessoas dizendo que não estão ouvindo, mas eu creio que é pontual, né? Sim, doutor Tadeu, nós estamos te ouvindo. Ok. Bom. Então, como eu falei antes, tá? Os cigarros eletrônicos de última geração, eles vêm trabalhando, então, com a nicotina na forma de sais de nicotina, sais ácidos de nicotina, né? Que produzem menos irritação na via aérea e chega mais rápido ao cérebro, tem uma ação mais intensa nos receptores de nicotina, liberando, então, mais dopamina naquela área do prazer, né, do reforço da gratificação, o que vai causar uma imediata e forte sensação de prazer e bem-estar, que, em última análise, é o que reforça, então, o comportamento aditivo. Né? Lembrando que o potencial de dependência de uma droga está relacionado à rapidez com que ela chega no cérebro, à intensidade do seu efeito e a rapidez com que esse efeito passa, ou a duração do seu efeito. Então, a gente tem aí uma forma de consumo, né, de uso de nicotina, que chega rapidamente no cérebro com efeito intenso e que passa relativamente rápido, tá? Da ordem aí de alguns minutos, né? 10 a 20 minutos, tá? Por isso, você talvez já tenham observado que esses usuários de cigarro eletrônico, eles estão sempre ali, né? Com um cigarro na boca, né? Muito mais até do que o fumante de cigarro convencional, né? Que tem o hábito de fazer, né? Esse comportamento, tira da boca, segura o do cigarro eletrônico, especialmente jovens, vocês podem observar que eles estão sempre assim. Eles puxam, né? Vaporizam muito mais vezes, né? Até do que o indivíduo com o cigarro eletrônico, né? E já sabemos que um cigarro eletrônico desse de última geração com um cartuchinho, um único, tá? Ele é capaz de liberar a quantidade de nicotina comparável a uma caixa inteira, tá? De cigarros convencionais. E o que tem nesse líquido, né, do cigarro eletrônico? Bom, então, basicamente, tá, além da nicotina, tem glicerina vegetal, tem propileno glicol e muitos têm os flavorizantes, né, para dar um sabor diferente, né? E isso é uma estratégia
estratégia de marketing para atrair público jovem e também atrair mulheres, né? Que os estudos de marketing mostram que tem um atrativo maior por sabores, né? Os mais variados, né? Desde frutas a ervas, enfim. Né? E eu coloquei aqui ao lado para lembrar que já hoje, né, já foi desenvolvido também o Pax Era, que é um cigarro eletrônico de última geração, um pod, né, para uso com THC. Tá? E, só lembrando, eu não vou me ater muito a essa questão específica da cannabis, mas com a mesma característica, né, de disponibilizar THC numa concentração, numa quantidade muito superior àquela de um baseado convencional. Né? E já tem vários relatos na literatura, estudos de caso publicados, de casos graves, né? De intoxicação por esses Pax Era. Né? Bom, houve Acredito que o professor deve ter caído novamente, mas ele já deve estar se reconectando. Ele está na Universidade Federal e às vezes fica instável lá a rede, mas ele já deve estar retornando. Tivemos aqui uma nova queda, peço desculpas, mas infelizmente não tenho o que fazer. Vocês me ouvem novamente? Sim, professor, fica Tá, tranquilo, tá? ok, Sem obrigado. problemas. A gente Tá, aguarda. então, continuando, eu dizia a vocês, então, que a gente ouve muito popularmente aí que o cigarro eletrônico tem menos produtos tóxicos do que o cigarro convencional. Então, vamos ver como é que se dá essa relação. De fato, né, nós sabemos que um cigarro convencional, quando em fase de combustão, ele libera para mais de 4.000 substâncias tóxicas que são absorvidas pelo nosso organismo. E o que a gente já sabe sobre o cigarro eletrônico? Então, o cigarro eletrônico, como eu voltei, me Sim, ouvem? sim, Sim. Eu vou ligar a câmera agora, tá? Porque isso tá bom. vai exigir menos, tá? Da rede que está variando bastante. Né? Bom, então, como eu dizia, tem uma série de substâncias, estava falando que tem também nanopartículas de metais, né? E já está claramente demonstrado, né? Existem muitos trabalhos, né? E trabalhos já, eu cito aqui dois, né? De 2014 para cá, né? Mostrando alguns efeitos
né, dessas substâncias. Então, a nicotina, né, já bem conhecida, né, é a substância responsável pela dependência e tem uma ação aí, importante, né, sobre o sistema cardiovascular, respiratório, motor. Então, ela pode provocar tremores, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, e aumento de pressão arterial. Esses flavorizantes, quando são aquecidos, né, eles produzem outras substâncias, como, por exemplo, o formaldeído. Né? O formaldeído é extremamente irritante para as vias aéreas, via respiratória, e é carcinogênico. Né? E lembro, e vou repetir isso várias vezes, que no caso do cigarro eletrônico, em especial, esses de terceira, quarta geração, a liberação é muito grande, é muito mais intensa do que a gente tem no cigarro convencional. Né? Então, o cigarro eletrônico libera muito mais formaldeído do que o cigarro convencional, assim como outros produtos. A glicerina e o propileno glicol, quando aquecidos, né, nas temperaturas, né, a que chega aí o aquecimento de um cigarro eletrônico, eles produzem formaldeído, acetaldeído, óxido de propileno e acroleína, que são também bastante irritantes de vias aéreas e respiratórias e são carcinogênicos. Né? Essas nanopartículas de metal, chumbo, níquel, cromo, arsênico, que acabam ficando ali porque a estrutura do cigarro eletrônico tem metal e também quando é aquecido tudo isso vai ser absorvido junto, tá? São cardiotóxicos, nefrotóxicos, neurotóxicos e carcinogênicos. Né? Então vejam que a gente está falando aí de prejuízos já muito significativos. Né? Então não dá mais para a gente ficar nessa comparação de dizer tem menos produtos tóxicos. Numericamente, sim, tem menos, mas em termos de potencial, né, de prejuízos, dado a quantidade de liberação que é muito mais intensa, a gente tem riscos tão altos quanto. Né? Então, sim, estamos falando de dispositivos que são bastante prejudiciais à saúde. Né? Para frisar, então, embora o cigarro eletrônico produza menos substâncias tóxicas que o cigarro comum, o usuário de cigarro eletrônico que inala diariamente o equivalente a 3 ml do líquido vaporizado e aquecido ao máximo, absorve até 10 vezes mais nicotina, formaldeído e outras substâncias tóxicas que o usuário de um maço de cigarro comum. Podemos dizer, então, que o usuário de cigarro eletrônico, diariamente, absorve até 10 vezes mais nicotina, formaldeído e outras substâncias tóxicas que o usuário de cigarro comum. Né? Sim, tem menos substâncias. No entanto, né, absorve 10 vezes mais do que o cigarro comum. Ora, não dá para a gente ingenuamente achar que estamos diante de um dispositivo menos prejudicial. De fato, não. Sem contar, né, que nós temos, já sabemos, né, do desenvolvimento de uma doença pulmonar associada ao cigarro eletrônico especificamente, que é a EVALI, né, que é a sigla para E-Vaping Associated Lung Injury. Então, uma doença que está diretamente relacionada ao uso de cigarro eletrônico, que causa lesões pulmonares. Sei que a imagem aqui é pequena, mas a referência está aqui de uma revisão bem recente sobre isso, né? Diferentes padrões aqui de lesão, né, inflamatória do pulmão, dos brônquios e do pulmão, e que vai dar sintomas como tosse, falta de ar, dor no peito, dores de barriga, vômito, diarreia, febre, calafrios, perda de peso, taquicardia.
podendo levar a uma fibrose pulmonar, pneumonia e insuficiência respiratória. O que é mais grave ainda, né, nessa condição é que não se faz necessário anos de tabagismo para que isso apareça, como via de regra, ou mais frequentemente, acontece com cigarro convencional, né? Essas lesões, esse comprometimento pulmonar aparece muito mais precocemente, né, nos consumidores de cigarro eletrônico. Por que isso? Porque a absorção de produtos tóxicos é muito mais intensa, né? Como a gente viu, podendo chegar a ser 10 vezes ou mais, né, intensa do que com o cigarro convencional, né? Ontem à noite recebi de um aluno um estudo recente também, falando, que não está aqui nessa apresentação, que eu já havia enviado ontem para vocês, mas falando de prejuízos com relação a problemas visuais pelo cigarro eletrônico, né? Então, saiu um estudo americano recente, né? Foi publicado em março desse ano, né? Com mais de 1 milhão de adultos, né, tabagistas, mostrando que os usuários de cigarro eletrônico, né, eles têm 34% mais chance de ter problemas oculares, né, graves do que a população em geral. E esse estudo também avaliou ex-usuários de vapers, ou seja, que já foram fumantes de cigarro eletrônico e não são mais, e esses também tinham 14% a mais de prejuízos, né, oculares. Esses prejuízos são relacionados com irritações, inflamações dos olhos, ressecamento, comprometimento da lágrima, da qualidade do filtro lacrimal. Então, temos aí, de fato, né, uma série de prejuízos, até porque, especialmente, os que usam MOB, né, que é aquela terceira geração lá e que produz muita fumaça, né, por causa da glicerina, do propileno glicol, né, eles ficam, então, naquela posição, como eu mostrei antes. Vou aqui novamente acionar aqui a minha câmera, então, um pouquinho, né? Aquela coisa deles ficarem, né, com o mop aqui, né, puxando o tempo todo aquela fumaça exuberante, porque tem uns que gostam disso, né, e a indústria favorece, então, o equipamento que permite isso, e fica, inclusive, a face envolta nessa fumaça. Vocês podem procurar imagens aí, para quem ainda não teve a oportunidade de observar, que vocês vão achar aos montes, já pela internet, em vídeos, enfim. Então, cigarro eletrônico provoca uma doença pulmonar gravíssima, né, que tem risco de vida, que é a EVALI. Né? Fora, né, que ele continua estando relacionado a doenças tabaco-relacionadas em geral, né? E aí a gente tem, né, os inúmeros dispositivos, né? Esse aqui, por exemplo, é um dos que entra na linha dos inarguilés, né? Porque tem esse designzinho aqui, tá? Com esse tipo de piteirinha aqui na ponta, né? Então vejam que são designs muito bonitos, sofisticados, esportivos, né? E interessante que eles vão ganhando, além de outras sofisticações, além dessa de disponibilizar uma quantidade maior de nicotina rapidamente. Né? E vem as propagandas. Né? Eu gosto muito de fazer a comparação com o que a gente já viu com relação ao cigarro convencional. E é muito interessante porque, apesar da tecnologia toda disponível hoje em dia, vocês vejam que as estratégias, né, de marketing se repetem, né? Então, reforçar o marketing com relação às mulheres, fazer uma alusão do uso de cigarro à sensualidade. Então, vocês vejam aí uma propaganda lá da década de 50 do século passado, com uma propaganda da década de 20 deste século.
Então, do século passado, era uma propaganda aí com uma atriz, né, chamada Carole Lombardi, que foi uma atriz e um símbolo sexual da sua época, né, cantora e atriz, né, em que diz aí que o coach para canto dela sugeriu ela, advertiu a usar cigarros leves, e tem a propaganda aí de um cigarro. Aí a gente tem ali a outra figura de uma mulher, né, numa pose bastante sensual, falando fume em estilo, né, com o Blue Electronic Cigarette. Tá? Então é muito interessante ver como as coisas vão. Os jovens não se dão conta disso, né? Os jovens estão achando que tudo muito moderno, essa propaganda, essa sensualidade. Gente, isto é velho, tá? Isso é um marketing antigo, tá? Dos nossos avós até, eu diria. E olha que eu já estou de cabelos brancos, né? Olha aí os homens, né? Blue Electronic Cigarette, né? Então, uma foto de um homem jovem, sensual. E a gente tinha lá, nas décadas de 70, o Marlboro, que foi famoso, né? O cowboy do Marlboro. Esse cowboy do Marlboro morreu com complicações de tabagismo, inclusive ele veio a fazer a propaganda contra o tabagismo, inclusive com fotos dele no hospital, né? Em situação terminal, entubado e etc. Né? Talvez se há entre o nosso público aqui pessoas um pouco mais maduras, digamos assim, lá nos seus 50 anos, vai lembrar disso. Tá? Então as propagandas estão se repetindo, o estilo de propaganda se repete. Né? É muito interessante. Né? Para nós que somos mais velhos, a gente logo vai percebendo isso, mas os mais jovens não, né? Eles vão numa onda, como se fosse uma onda super moderna, fumar cigarro eletrônico, mas a gente vem no mesmo processo do que aconteceu com o cigarro convencional, né? Então, na verdade, essa é uma onda muito velha, né? É cair na esparrela pela segunda vez, tá? Vejam isso, né? Esse menino fumando cigarro eletrônico, né? Em 1894 tem esse quadro que, apesar de ser um tabagista, sem dúvida nenhuma uma obra de arte belíssima, de uma criança fumando, né, de um pintor grego aí do século XIX. Né? O que há de novo? O que há de novo é o dispositivo, mas o hábito e o comportamento é velho. Não há modernidade, né, neste hábito e neste comportamento. Né? E aí tem aquela questão, né? Vamos usar o cigarro eletrônico para parar de fumar, né? E o Blue, né, já está aí dizendo, don't quit, switch to Blue, né? Não pare de fumar, troque para o Blue. Né? E estudos já estão nos mostrando, né, que, na realidade, isso parece não funcionar. Né? Ainda é ambíguo o uso do cigarro eletrônico com nicotina, né, como uma ferramenta de redução de danos para o tabagismo. Né? Então, os resultados ainda são contraditórios com relação a isso, né? O que faz com que indicar, né, o uso de cigarro eletrônico como uma ferramenta ou uma estratégia de redução de dano, né, pode estar um tanto quanto equivocado, tá? Especialmente quando ainda outras estratégias podem ser usadas, né? As estratégias, então, da indústria, né, como já bem começou dizendo a Adriana, é voltada toda para um público jovem, né, de criar esse hábito em jovens, né, com propagandas como as que mostram aí nessas imagens, são diferentes propagandas, o tal do Ju aparece aqui, né, com a jovem, essa propaganda aqui também é do Ju, né, que é uma marca,
de cigarro eletrônico que se popularizou muito nos Estados Unidos, bastante sofisticados. Tá? Esse aqui é o primeiro, né? O Huan, lá do chinês. Tá? Aqui um mais moderninho, mas esse, né? Uma caneta, lembrando um cigarro convencional aqui também. Né? A jovem, enfim, aqui a jovem volta a fumaça. Tá? Porque tem os que não produzem fumaça, né? De uma maneira geral, a tendência é os pods, né, não produzirem fumaça, e os mobs produzem bastante fumaça, que eles vêm com uma quantidade, então, importante de glicerina e propileno glicol, que acaba tornando-os também mais tóxicos. Tá? Bom, mas a indústria vai além disso, né? Não é só na questão da nicotina, né, e do design bonito. Vai agregando tecnologia a esses dispositivos, como, por exemplo, o cigarro eletrônico com Bluetooth. Tá? Vocês têm aí um exemplo, né? Vejam que é né? Vamos concordar que é um equipamento bonito, né? A cor é bonita, tal, e ele tem Bluetooth, né? Olha aqui como a caixinha de som. Tá? Então, você fuma e você ouve o seu som e você controla outros equipamentos seus, né, com cigarro eletrônico. Né? Então, a quem isso atrai? Né? Atrai os jovens. Né? Extremamente atrativo para adolescentes, em especial. E são muito sofisticados, né? Com preços, né, muito diferenciados. Então, tem desde cigarros eletrônicos, né, a R$ 50, a cigarros eletrônicos que custam alguns milhares de dólares. Né? Então, tudo isso vai atraindo o público jovem, o público fashion, as pessoas que querem se destacar pelo status, né? E exibir um cigarro eletrônico como se exibe uma joia também. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens depois. Tá? Então, vejam que mais do que uma questão de sensualidade, né, que vem muito na onda do que já foi a propaganda do cigarro convencional, décadas atrás. Né? O cigarro convencional trouxe muito isso. Né? O eletrônico, então, está trazendo isso ainda com alta tecnologia com relação a esses gadgets que vêm, né, como o Bluetooth, enfim, essas coisas, tá? E vai trazendo sofisticação também para diferentes públicos. Né? E aí a gente tem esses aqui, os números vão estar pequenininhos, mas eu fiz questão de colocar aqui com preços, tá? De $90, $120, $128, né? E vai aqui até $400, que é o da ponta, e aumentando o preço cada vez mais. Vocês vão vendo que são designs sofisticados, né? Mais discretos, menos discretos, né? Com reloginho e tudo mais. Né? E não para por aí, né? Com diamantes, ouro, cristal, $887 mil. Tá? Todo de ouro. Né? Um mob aqui todo de ouro, né? Esse aqui já seria um estilo, não posso afirmar com certeza, mas um pod, lembrando uma caneta, aqui um mob, né? Já naquela coisa da caixinha, do tanquinho, assim como esse aqui. Né? Esse aqui, $109 mil, né? Ele é de ouro. Isso aqui é de madeira, né? De árvores nobres ou raras, $10 mil. Tá? Esse aqui, porque é feito por um indivíduo que é um ourives gravador, né? Que faz esse trabalho em gramas aqui no metal, em ouro, né? $3 mil, né? Aliás, eu falei ouro, mas não tenho certeza se ouro, mas no metal dourado aqui é pelo trabalho desse indivíduo, deste artista, né? E aqui, esse aqui também, madeiras, né?
nobres, $2.500 aqui também, com acesso até para equipamentos eletrônicos, né? Enfim, computador e essas coisas, né? Então vejam que a indústria, né, pensa em tudo e para todos os gostos e para todos os gêneros, né? Então, um equipamento, temos hoje aí nos cigarros eletrônicos um equipamento que disponibiliza uma quantidade grande de nicotina, um equipamento que com diferentes níveis de sofisticação tecnológica, diferentes padrões de status, tratados como joias, inclusive, né? Então, é um objeto fashion, né? Eu acho que não tem como não reconhecer isso, né? E, consequentemente, isso impacta em todo um comportamento, né? Não só de jovens, como de adultos também. Tá? Então, há evidências crescentes de que o vaping, né, ou cigarro eletrônico para adolescentes, é uma porta de entrada para fumar cigarros tradicionais. Então, isso que os estudos vêm mostrando, né, que adolescentes que foram identificados como de baixo risco para fumar cigarros, eles são mais propensos a começar a fumar depois de usar cigarro eletrônico. Então, acaba o cigarro eletrônico sendo uma ponte para o cigarro convencional. Por que isso acontece? Porque o cigarro convencional ainda é muito mais barato, né? Então, isso sugere que uma corte, um grupo inteiro, né, de adolescentes que não teriam iniciado o uso de tabaco estarão agora expostos, né, a esses riscos, né, em função do cigarro eletrônico, né? Então, tem aumentado o número de adolescentes também fazendo duplo uso, o cigarro eletrônico e também o cigarro convencional, né? Expondo-se, então, a um risco ainda maior de adquirir, de desenvolver doenças tabaco relacionadas. Então, vejam, é um dispositivo, sim, sem dúvida, né, bastante perigoso, com alto risco. Né? Eu trago aqui um dado de um estudo de 2018, tá, sobre o uso de cigarro eletrônico e subsequente tabagismo entre adolescentes. Então, foi um estudo em que eles acompanharam, pegaram um grupo, né, de jovens adolescentes e acompanharam por um período de um mês, né? Esses dados são de um mês, eles continuam acompanhando, tá? Mas, né, a gente tem os dados aqui do acompanhamento de um follow-up de um mês, mostrando, então, que desse grupo de adolescentes que eles pegaram, daqueles que nos últimos 30 dias não tinham fumado nada, esse em branco aqui, um mês depois, 89% continuava não fumando nada. 7% estava fumando cigarro eletrônico, 2% fumando cigarro convencional e 2% fumando os dois, cigarro eletrônico e convencional. Desse grupo inicial, onde 6% fumavam cigarro eletrônico, um mês depois, destes 6%, quase metade estava fumando ou cigarro eletrônico ou convencional, ou os dois. Tá? Então, vejo, quase metade, né, porque deu aqui 47%, tá? Um mês depois estava fumando, e um número grande fazendo uso dos dois, né, 13%. Tá? Bem maior do que a gente tinha lá entre os que não eram fumantes e passaram a fumar. Né? Quando pegou o grupo que já era fumante de cigarro convencional, um mês depois, tá? 35% não estava fumando nada, 28% fumava cigarro eletrônico, 28% fumavam os dois. Aliás, perdão, 9% fumavam cigarro eletrônico, 28% cigarro normal, continuavam normal, e 28% fumando os dois. Quando pegou o grupo de 4%, né, lá no
no início, né, onde tinham 4% fumando os dois, cigarro eletrônico convencional. Um mês depois, desses 4% aqui, metade continuava fumando os dois, né? 18% fumava cigarro convencional, 15% fumava cigarro eletrônico e 18% não estava fumando. Então, o que a gente consegue observar aqui, né, que no grupo de cigarro eletrônico, bem como um cigarro convencional, vai aumentando o número, né, de pessoas fumando os dois, né? Então, quem fumava só cigarro eletrônico, com o tempo passar a fumar cigarro convencional, e também uma parcela dos que fumavam só cigarro convencional estão passando a usar cigarro eletrônico e fazendo um número cada vez maior desses jovens adolescentes fazendo uso dos dois, né? O que é um risco elevadíssimo para doenças tabaco relacionadas. Então, como eu já disse antes para vocês, os dados sobre cigarro eletrônico como estratégia de redução de danos, né, cigarro eletrônico com nicotina, em termos de eficácia e segurança para usuários de cigarros comuns, eles ainda são pobres e contraditórios. Então, a gente não tem boas evidências de que, sim, cigarro eletrônico é uma ferramenta de redução de danos para tratamento de tabagistas. Infelizmente, a gente não tem ainda, não podemos afirmar isso. E a tendência dos estudos é pouco provável que isso venha a se consensuar, né? Alguns estudos trazem algumas situações de exceção para isso. O que seriam situações de exceção? São aquelas situações de tabagistas graves, né? Onde outras alternativas já foram tentadas, né? Sem sucesso, né? Em que, nesses casos, então, valeria a pena tentar uma redução de dano com cigarro eletrônico, né? Mas daí a gente está falando, então, de situações excepcionais, né? Não como uma ferramenta de uso geral em redução de dano. Na verdade, o tiro pode sair pela culatra, porque os estudos vêm mostrando que, não raramente, fumantes de cigarro eletrônico acabam migrando para o convencional, ou se já eram fumantes de cigarro convencional, acabam ficando com os dois, né? Então, é isso, pessoal, que eu tinha preparado aqui para apresentar para vocês como um start, então, para a gente discutir. Eu fico aqui à disposição para nós refletirmos um pouco, né, sobre esse novo modismo, né, que é o cigarro eletrônico e tão impactante, especialmente entre jovens. Obrigado pela atenção. Me ouvem? Adriana? Aline? Tá sem áudio, Adri. Desabilita e habilita novamente. Não, ali no ícone do microfone, desabilita ele e desabilita ele em geral. Desabilita no ícone, ali abaixo da apresentação tem um ícone de um fone. Clica nele para desabilitar, depois tu clica novamente para habilitar o microfone. Eu estou vendo aqui já algumas perguntas surgindo aqui no chat, eu posso ir respondendo? Sim, claro, professor. Tá, então vamos lá. Então a Carol está aqui perguntando se eu tenho alguma orientação sobre o tratamento ou formas de tratamento de parar de fumar o cigarro eletrônico, já que os tratamentos conhecidos são baseados no cigarro tradicional. Carol, especificamente, não tem nada desenvolvido especificamente para o cigarro eletrônico. Bom,
partindo, né, do conhecimento de que o responsável, né, pela adicção é a nicotina, e seja no cigarro convencional ou no eletrônico, é a nicotina, tá? Então, as formas de tratamento que a gente tem, né, elas são úteis também, né, para o tratamento do tabagista por cigarro eletrônico. Tá? Eu diria que o diferencial ele vai na argumentação especificamente de esclarecimento, né, sobre a questão dos riscos do cigarro eletrônico, porque ainda há uma noção da população em geral de cigarro eletrônico é menos prejudicial, né? E a abordagem desses jovens, né, que estão sendo tão impactados pela indústria, né, com relação ao cigarro eletrônico, e que motivá-los, né, a não usar o cigarro eletrônico, né, eu reconheço que é mais difícil hoje do que motivar alguém que foi um cigarro convencional, né? Porque já está no senso comum de que cigarro convencional faz mal. E, no entanto, ainda não está no senso comum de que cigarro eletrônico faz tanto mal quanto. Tá? Mas, sim, tratamento tal qual a gente faz para cigarro convencional. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Obrigado pelos elogios. Bom, aqui pergunta que não tem. Não, pessoal, acho que não ficou com dúvida. Se bem que a apresentação foi bem clara, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos não está no tratamento, mas na prevenção. Tá? Não vejo que a gente tenha maior dificuldade para tratamento de dependentes de tabaco pelo uso de cigarro eletrônico. Eu acho que o mais difícil é a prevenção, né, do uso de cigarro eletrônico de uma maneira especial pelos jovens. Eu acho que essa é a grande preocupação, esse é o grande desafio, né? Porque o jovem minimiza, né, os prejuízos pelo uso do cigarro eletrônico, né? E toda essa onda também tecnológica e fashion, né, que a indústria está sabendo agregar a esse dispositivo, né, ela deixa a luta mais difícil, mais árdua. Com certeza. O Rafael está perguntando, eu gostaria de saber sobre o tabagista pesado do convencional. O que exatamente, Rafaela, você quer saber sobre o tabagista pesado do convencional? Ela complementou ali, se você acha que vale a pena tentar o cigarro eletrônico, acho que completando a pergunta. Rafaela, num primeiro momento, não é o que eu tentaria, tá? Num primeiro momento, não. Eu acho que a gente tem ferramentas terapêuticas aí que são bastante úteis, né? E com uma boa abordagem aí psicoterápica, e a gente tem bons resultados, né? Como eu disse antes. Agora, se nada disso fizer efeito, né? Numa derradeira, né, tentativa, porque já não tenho mais opções, né? Eu até tentaria, mas veja bem, quando a gente fala hoje em cigarro eletrônico, veja a quantidade de produtos que tem. Tá? Tem que se ter muito cuidado. Você pega um tabagista pesado e ele passa a usar um pod moderno, né? Ele vai consumir muito mais nicotina do que estava consumindo antes, muito provavelmente. Tá? Aqui a Marlene, não sei se é um comentário, que o profissional terá que saber aferir essa quantidade de nicotina no cigarro eletrônico, mas acho que tem um pedaço da pergunta dela aqui. Que a quantidade de nicotina é bem maior do que no pelo cigarro cigarro eletrônico. Isso. Sim, é bem maior, tá? Até volto aqui para mostrar essa relação. Olha só,
você tem, com relação ao cigarro eletrônico, você vai ter cigarro eletrônico que não libera nada de nicotina, um cigarro sem nicotina, né? Até como assim surgiu o cigarro eletrônico, né? Mas que pode liberar até 50 miligramas de nicotina, enquanto que um cigarro convencional libera em torno de 3 miligramas de nicotina, tá? Então, você veja que é uma quantidade muito maior. O cigarro eletrônico libera muito mais nicotina, até 10 vezes, aí vai depender do modelo, né, da tecnologia, do que um cigarro convencional. Aqui a Cristiane agradece, professor, e também ela pergunta se o senhor tem algum material para indicar para palestra de prevenção nas escolas, para escolas. Especificamente sobre o cigarro eletrônico. Imagino que seja sobre o cigarro eletrônico. Ela Tá. não colocou aqui. Um material específico, assim, para indicar, não tem, mas tem material da organização. Se você entrar lá na Organização Mundial de Saúde, eu até baixei aqui deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui no meu computador, Cristiane, que eu posso até mostrar aqui para vocês. Eu não estou lembrando agora se foi da Organização Mundial de Saúde ou se foi um americano. Eu andei baixando um material. Bom, não vou perder tempo aqui, mas acho que eu devo ter salvo em outro lugar, porque aqui não estava. Mas tem. Eu vi, enquanto estava preparando aqui a aula para vocês, num dos sites, que eu agora não estou lembrando qual foi, mas em inglês tinha um material, tá? Não lembro agora se foi a Organização Mundial de Saúde ou CDC, mas eu me proponho a encaminhar depois aí para a Adriana, né? E ela pode aí passar para vocês, tá? Um material só que em inglês, tá? Vai ter que fazer uma adaptação, tá? Era uma espécie de uma cartilhazinha, né? Sobre cigarro eletrônico. Mas fora isso eu não conheço nenhum outro material específico, não, tá? Mas sempre no site da Organização Mundial de Saúde ou do NAIDA, a gente sempre encontra alguma coisa assim em inglês, né? Professor, deixa eu ver aqui. Aqui a Andresa, ela pergunta se tem, né, quais estratégias as equipes de atenção primária podem desenvolver para aproximar os jovens e trabalhar a promoção e a prevenção. Bom, de uma maneira geral, então. Bom, Andresa, é o seguinte, para se aproximar de jovens, você tem que, né, quando eu digo você, o seu equipamento, né, de trabalho, né, você tem que competir, né, com aquilo que atrai os jovens, tá? Então, você tem que ter um ambiente que seja atrativo para eles, agradável para eles, uma conversa que seja interessante para eles, né? Então, isso é uma coisa importante. Não necessariamente, né, você precisa atrair esses jovens, num primeiro momento, chamando-os para conversar, digamos, sobre o tabagismo. Tá? Talvez seja mais interessante chamando-os para conversar sobre a saúde do jovem em geral. Tá? E aí você vai introduzindo esses temas. Tá? Porque a gente sempre tem que lembrar que o jovem, aqui eu estou falando de jovem, especialmente o jovem adolescente, tá? Eles têm uma avaliação de risco, em geral, muito baixa. Né? Então, quando a gente chama eles para refletir sobre problemas, né, a tendência é achar que o problema não vai acontecer comigo, o problema vai acontecer lá com o outro. Né?
Então, acho que a gente tem que sempre chamá-los para discutir coisas que são interessantes, que são legais, e aí a gente vai... A contraposição ao que é legal, ao que é interessante, né, vai acabar surgindo naturalmente, né? Então, esse para mim é o ponto principal. Eu não acredito mais que em grupos específicos, né? Vamos fazer aqui na nossa unidade básica um grupo específico de jovens para discutir sobre tabagismo, de jovens para discutir sobre alcoolismo. Eu não acredito muito mais nisso, não. Eu estou vendo que hoje a gente avança muito mais se chamar esses jovens para discutir sobre coisas que são positivamente interessantes na vida deles, e a partir daí a gente vê o que pode impactar, o que pode prejudicar ou dificultar a que eu usufrua dessas coisas interessantes, né? E aí vem essas questões todas, né? Eu estou pensando preventivamente, tá? Diferente de eu pensar estou pensando aqui na prevenção primária, tá? Tudo isso que eu falei, viu, Andresa? Se eu for pensar aí na prevenção já no nível para quem já é usuário de alguma coisa, aí sim, aí é diferente, tá? Mas na prevenção primária, eu acho que a gente tem que trazer esses jovens para falar de coisas interessantes, tá? Interessantes dentro do cotidiano deles, da linguagem deles, tá? Dos games, fazer conversas sobre jogos, promover discussão sobre filmes, sobre séries, enfim, sobre o que está aí no mundo deles, né? E que eles estão acessando. Professor, aqui o Adriano, é uma pergunta daí sobre a liberação. Como está essa discussão, liberação de cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico está proibido, né? Recentemente a Anvisa aí bateu o martelo, né? Cigarro eletrônico está proibido. Tá? No Brasil, a cigarro eletrônico é proibido. Isso foi agora, recente, né? Tem um mês, talvez um pouquinho mais. Foi recente. Tá? Não lembro a data. A Karina pergunta, que eu acho que não, porque o protocolo saiu há pouco tempo, né, do ministro do INCA, se existe algum teste como o de Firestone para o cigarro eletrônico. Não, Karina, não especificamente não, mas eu acho que o Fagerstrom, dá para usar ele para o cigarro eletrônico, tá? Com muita tranquilidade, né? Se você começa lá a conversar, né, com o seu paciente, que horas do dia ele começa a usar o seu cigarro eletrônico, né? É difícil ficar sem um cigarro eletrônico quando está doente, quando está num ambiente que não pode, né? Quantas vezes ele usa o cigarro eletrônico por dia? Bom, eu já tenho aí os critérios de Fagerstrom todos, né? Então, não é impeditivo, tá? Eu vou ter uma diferença em termos de número, né? Cigarro eletrônico, o Fagerstrom permite contemplar número de cigarros. Aqui a gente não tem números, mas a gente tem que saber, né, que tipo de cigarro estão. Por que é importante a gente saber que existem diferentes tipos de cigarro eletrônico, né? Diferentes tipos de sistemas eletrônicos de liberação de nicotina? Porque eu posso fazer uma comparação com relação ao cigarro convencional, tá? Então, um indivíduo está usando um pod, né, que tem a capacidade de liberar, né, até 35 miligramas de nicotina, e, né, por cápsula que ele colocar ali no seu pod, e ele usa 3 cápsulas por dia, né? Isso vai dar quanto com relação ao cigarro convencional, né? Se eu grosseiramente considerar bom, um cigarro convencional libera 3 miligramas, esse libera 35, é 10 vezes mais. Então eu consigo fazer uma relação um tanto grosseira, mas real, né?
do quanto esse indivíduo está consumindo de nicotina, né? Embora o Fagaston ele não mede exatamente a quantidade de nicotina, né? É um indicativo apenas. Mas sim, eu posso usar o Fagaston para o cigarro eletrônico, sem nenhum problema. Aqui tem a Mara, que ela faz um comentário, né, que fumou durante 20 anos, cigarro convencional, e conseguiu, há um ano mais ou menos, parar com a ajuda do cigarro eletrônico, diminuindo gradativamente a quantidade de nicotina. Então, que bom, Pois Mara. Que bom. Eu acho que assim você é um caso de sucesso, tá? Então é como eu falei antes, né? Há situações, né, em que é possível fazer isso. Agora, enquanto uma ferramenta aplicável a todos, né, a gente não tem ainda dados mostrando que isso seja realmente eficaz, né? Assim como a gente conhece muitas pessoas que pararam de fumar até sem ajuda nenhuma, né? O Tigrão, eu digo que é o Tigrão, né? Resolvi que a partir do meu aniversário eu não vou mais fumar e para de fumar. Eu tenho uma pessoa na família, inclusive, assim, que fez isso, tá? E parou, mas a gente sabe que isso não é representativo da população em geral. Então, quando a gente fala do cigarro eletrônico quanto uma ferramenta de redução de dano, os estudos não são convincentes. Tem estudo mostrando que sim e tem estudo mostrando que não, tá? Mas eu acho que, na realidade, tem que avaliar caso a caso mesmo, assim como vários autores têm dito que há que se considerar em casos extremos em que outras medidas falharam, né? Eu não desconsideraria totalmente, não desconsidero totalmente, né? Que seja possível. Não desconsidero, não, tá? Mas a gente tem que conhecer, como eu disse, olha, tem diferentes tipos de cigarro eletrônico, qual é o que vai ser usado, tá? Então, isso tem que ser bastante criterioso nisso, tá? Professora, aqui tem a Luciane perguntando, falando, né, que as imagens da sua apresentação são ótimas, se eles podem usar que poderiam usar para adolescentes. Tem outras pessoas também pedindo a apresentação. A gente pode disponibilizar a apresentação do senhor? Pode sim, sem problema, dando os devidos créditos. Sim. Não rende nada, mas é sempre bom saber que o material da gente está sendo útil. Aqui tem a Eliane falando que é um grande desafio. Penso que deveríamos ter mais campanhas para sensibilização sobre esse grave problema que impacta a saúde pública. O foco são adolescentes e jovens. O que o senhor pensa sobre isso? Não, com certeza, eu comentei isso antes, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a gente está atrasado já, né? As campanhas com relação ao cigarro eletrônico, nós estamos atrasados, né? O avanço é muito grande, né? Se a gente pensar com relação ao cigarro convencional, por exemplo, o cigarro convencional industrializado, ele é do final do século XIX e a gente só começou a ter consciência, vamos falar consciência científica, né? E popularização do conhecimento de que fumar faz mal para a saúde, né? Cigarro, então foi aí pelo menos, né, meio século para se começar a ter isso, né? E depois foram mais 60 anos de campanha antitabágica para a gente conseguir ter bons resultados de prevenção, né? Mais 60 anos aí eu estou considerando, né? A última metade do século passado e a primeira década desse ano, né? E os cigarros eletrônicos, eles estão aí no mercado, né? Há 20 anos aproximadamente, tá? A gente está esperando o quê? Né? A gente já tem trabalho lá desde 2012, 2014 mostrando os prejuízos, né? Então eu acho que a gente está demorando, né? Muito na onda
do discurso de que é uma ferramenta de redução de dano. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim, é um grande equívoco, né? Ele é um objeto de lucro, né, para a indústria tabageira, uma nova forma, né, de continuar produzindo, né, cigarros, transformando pessoas saudáveis em fumantes, né, que é o que a indústria faz, né? E agora tentando vir com um disfarce, né, de que agora a gente está produzindo um cigarro menos prejudicial. Não, não é verdade, né? Não é um cigarro menos prejudicial. Tá? Aqui o Luiz fez um... É como a gente fazer assim, né? Pega o alcoolista, tá? Então agora nós temos uma bebida alcoólica menos prejudicial porque tem menos teor alcoólico, tá? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? É aquela velha história, né? Como para o álcool, ninguém duvida de que o que importa mesmo, no fim das contas, não é o tipo de bebida alcoólica que você toma, mas a quantidade de álcool que você toma. Se é 1 litro de cachaça ou uma caixa de cerveja, dá no mesmo, porque a quantidade final de álcool, né, é a mesma, se não maior. É por aí, sabe? Eu acho que é isso. Então, cigarro eletrônico tem isso, especialmente esses mais modernos, né? Que disponibilizam uma quantidade absurda de nicotina, né? Então, induz uma dependência muito mais rápida do que pelo cigarro convencional. Professor, tem mais algumas perguntas aqui. O Luiz Germano, ele fala que a pressão da indústria do tabaco é grande para regularizar via Anvisa o cigarro eletrônico. Teve vários seminários, né, sobre isso. O senhor acha que isso melhoraria o problema? Teria melhor controle sobre esse produto? Pois hoje se consegue até via internet. Que a liberação, né, do cigarro melhoraria o controle. Então, Luiz, essa situação realmente é muito complexa, né? Eu tento sempre refletir sobre isso com alguma lógica. Então, eu começo a pensar assim: bom, o cigarro, né, o tabaco, é uma droga lícita no Brasil. Bom, se o cigarro, né, o tabaco, a nicotina, né, é uma droga lícita, por que proibir o cigarro eletrônico? Não me parece lógico num primeiro momento. Tá? Então, é um paradoxo isso para mim. Tá? Não, num primeiro momento, não faz sentido. Tá? Aí eu começo a tentar colocar isso dentro de um contexto de realidade desse país. Né? Que contexto de realidade é esse? Né? Bom, nós vimos num processo de redução do número de tabagistas. No entanto, a gente vem também num processo de aumento do número de jovens, né, faixa etária específica de jovens e menores de idade fumando, começando a fumar cada vez mais cedo, né? E aí surge um dispositivo como esse, altamente atrativo para essa população, que já está começando a fumar cada vez mais cedo, e que disponibiliza uma quantidade de nicotina muito maior do que a do cigarro convencional, consequentemente levando à dependência muito mais rapidamente, né? E os dados têm mostrado, e a gente precisa de estudos a mais longo prazo, mas os indicativos são de que esses jovens, a partir do momento que não conseguem mais pagar pelo cigarro eletrônico, eles migram para o cigarro convencional ou passam a usar os dois, né? Então, a gente tem uma intensificação de problema aí muito grande, né? A gente tem um contexto de que o acesso, né, ao tratamento
para tabagistas, né? E não só, mas vamos ficar aqui só no tabagismo para a gente não chorar, é muito difícil. Tá? Não vamos ser hipócritas e dizer, não, hoje em qualquer serviço de saúde você vai e tem... Não, não tem. Tá? Aonde existe distribuição, por exemplo, de adesivo de nicotina, né, e grupos para tratamento de tabagismo hoje no estado, né, nos municípios? Que municípios têm onde isso acontece? Poucos. Tá? Não está na maioria dos locais, pelo menos até onde eu tenho informação não está. Tá? São poucos os locais. Então, se a gente contextualiza isso, né, em termos de fragilidade, né, do país quanto à questão de atendimento, à saúde, à fiscalização, que não pode vender para menor, e a gente sabe que não é assim que acontece, aí eu consigo justificar a proibição. Tá? Apesar do tabaco ser uma substância lícita no Brasil. Tá? Então, eu penso que essa é a reflexão que tem que ser feita. Tá? Não é uma questão de eu ser a favor ou contra alguma coisa, né? No sentido de princípios, enfim. Tá? Mas é em que contexto vai se dar esse uso, tá? Porque, na verdade, o impacto disso tudo, obviamente, em primeiro lugar, na saúde desses jovens, e, em segundo lugar, é o impacto em termos de saúde pública. Tá? Muito alto. Tá? E uma saúde pública que já não está dando conta do que tem aí. Né? Então, eu vejo dessa forma. Né? E aí consigo entender que, sim, faz sentido, né, não legalizar o cigarro eletrônico. Aí temos um outro paradoxo, que é a questão, tá, não legalizamos, proibimos, mas não temos condições de fiscalizar. E aí você compra em qualquer lugar. Pois é, né? São os contextos de Brasil, né? Essa coisa difícil. E será que se a gente liberar, a gente vai ter condições de fiscalizar para que menores de idade não comprem? Né? Então, eu acho que não. Eu acho não, eu acredito que não. Né? Então, aqui, acho que responde em parte, não tem o nome da pessoa, mas pergunta se há proibição de cigarro eletrônico e por que o convencional ainda é liberado. O senhor acabou de falar, né? É uma droga lícita. Exatamente, é isso, né? A justificativa da proibição do cigarro eletrônico vem justamente nessa questão de que ele é um poderoso liberador de nicotina, tá? Muito maior do que o cigarro convencional e com um potencial aditivo maior do que o cigarro convencional. Sim, de fato é. Né? De fato é. Né? Pelo visto, não tem mais perguntas aqui. Parou, tá, subiu a barrinha aqui, vamos ver. Ela complementa, né, que sim, mas é contraditório, pois a saúde pública é reflexo disso. A pessoa que fez a pergunta lá da liberação de um e proibição do cigarro eletrônico e não do cigarro convencional. A saúde pública é reflexo o quê? Da proibição? Porque ela não tem o nome, tá como psicologia. Ela perguntou isso, né? Se a proibição do cigarro eletrônico e por que o convencional ainda é liberado. Aí embaixo ela completa que é contraditório, pois a saúde pública é eu acho que a saúde pública não é reflexo disso. Eu acho que... Bom, eu não estou entendendo aqui se ela está falando de saúde pública enquanto a saúde pública. Ela está completando aqui. Numa entidade de saúde, a saúde pública enquanto um aparelho organizacional do Estado, né? Porque eu diria que, enquanto um aparelho organizacional do Estado, a saúde pública não é reflexo disso, porque ela deve preceder a isso. Né?
enquanto política. Tá? Ela deveria, pelo menos, preceder aos problemas, tá? Na medida em que tem informações científicas suficientes, né? Para embasar essa organização institucional. Se eu penso de saúde pública enquanto a entidade saúde pública, ela é reflexo, para mim, principalmente da falta de eficácia do aparelho saúde pública. Né? Não sei se eu me fiz claro. Né? Ela bota aqui que, conforme o senhor falou, muitas doenças são decorrentes do uso do cigarro, portanto, não há proibição para o uso deste. Acho que ela quis dizer que o reflexo na saúde pública são o reflexo das doenças causadas pelo cigarro na saúde pública. Exatamente, exatamente. Sim, concordo, sim. Concordo plenamente. Né? Mas eu também vejo que não é porque alguma coisa já está liberada que é lícita que a gente vai transformar outras em lícitas também, né? Porque quando a gente já tem um contexto de que nós não estamos dando conta, tá? Enquanto equipamento de saúde pública do que é lícito, né? Enquanto não só equipamento de saúde pública, quanto equipamento também político é político, né? De legislar e fiscalizar sobre o que é lícito, né? Imagina se a gente abrir mais essas comportas, eu acho que vai ficar muito pior. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Olha, parou aqui. Eu acho que não temos mais perguntas. Já está chegando o nosso horário, falta 10 minutinhos ainda, até que usamos todo o tempo, praticamente. Sim. Então, agradeço a todos aqui, né? Depois a gente disponibiliza até aquele artigo, se o senhor encontrar, teve uma pessoa... Sim, eu já vou agora na sequência ver onde... Eu lembro que eu baixei, mas depois eu acabei não voltando a ele. Era uma espécie de uma cartilhazinha. Também não cheguei a ler com muito profundidade, mas eu vou ver agora e passo para você, tá, Adriana? É isso. E queria agradecer a todos, né, que participaram, prestigiaram o nosso web, e principalmente ao professor, né, que trouxe muitos esclarecimentos para a gente. E parceiro, né, mais uma vez, é a segunda web que o professor nos ajudou no curso, né, do tratamento pela saúde pública, né, para tratamento do tabagismo, capacitação para os profissionais. E era isso. Acho que encerramos então, professor. Então tá, obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição aí para colaborar, acho importante. E obrigado ao pessoal e obrigado pelas perguntas. Aí fico à disposição também, tem meu e-mail aí, vocês vão ver no final da apresentação, fico à disposição. Tá, tá bom, então. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.